Todo ser humano tem duas necessidades universais, que é ser amado e ser aceito. E se você não compreende isso, muito provavelmente todos os seus relacionamentos estarão fadados ao fracasso. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Se você ainda não me conhece, eu sou Natália Vieira, sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para te ajudar a curar o seu emocional e também na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma das áreas em que as pessoas têm mais dificuldade, que é justamente relacionamentos. E essa é a área que costuma trazer os maiores conflitos e que geralmente nos afasta de viver uma vida com mais leveza. E qual que é o grande problema dessa área de relacionamentos? O grande problema é que a gente nasce achando que a gente sabe se relacionar. E aí a gente muitas vezes quer tentar, e aí a gente muda os relacionamentos, a gente muda a forma que a gente fala com a nossa família, a gente se afasta da família, mas a gente não busca o primordial, que é conhecimento. Eu tenho uma analogia que eu tenho trazido que é: a gente busca viver a vida sem ler o manual, e aí a gente vai vivendo por tentativa e erro. Então a gente muitas vezes podia aprender a fazer algo, ser mais efetivo, por exemplo, em relacionamento, só que a gente não busca aprender. A gente simplesmente vai seguindo de acordo com o nosso instinto, e aí às vezes a gente precisa quebrar a cara, a gente precisa ter um erro maior, uma falha maior para a gente ir aprendendo. Mas será que precisava passar por isso? E geralmente é isso que a gente faz com algo novo que a gente compra para nossa casa, né? Às vezes a gente compra um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, e aí vem ali com o manual, como montar, como fazer isso, como fazer aquilo. O que a gente faz com o manual? Põe na gaveta. E aí a gente vai lá, por tentativa e erro, tentando utilizar aquele item novo. Mas não seria muito mais efetivo se a gente lesse o manual? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Eu quero trazer conhecimento para você efetivamente ter melhores resultados nos seus relacionamentos, e eu digo em todos, tanto no relacionamento com a sua família, relacionamentos amorosos, também relacionamentos profissionais e com as suas amizades. Então, para você adquirir conhecimento de uma vez por todas nessa área de relacionamentos, eu trouxe aqui 3 passos primordiais que você precisa aprender para ter e cultivar bons relacionamentos. E, consequentemente, você vai viver uma vida muito mais leve, porque os conflitos, geralmente, eles ocupam ali 90% do nosso tempo, usa toda a nossa energia mental que fica sempre remoendo e ruminando aqueles sentimentos e pensamentos ruins em relação aos outros. E é isso que a gente quer reduzir e até mesmo sanar de uma vez por todas. Bom, eu comecei esse vídeo trazendo a informação de que todo ser humano, ele quer ser amado e ser aceito. E esse é o ponto 1 que você precisa entender. Todo ser humano busca ser amado e ser aceito. Mas muitas vezes a gente não quer aceitar as pessoas como elas são. E aí a gente já entra num conflito. Por quê? O ser humano está buscando uma aceitação, mas você está ali do lado, apontando o dedo, dizendo que ele não pode ser assim, que ele precisa ser de outro jeito. E aí você não está atendendo uma necessidade básica dele, que é ser aceito. E o problema é ainda maior, porque muitas vezes a gente não tem essa aceitação nem com nós mesmos. E aí a gente sai buscando com que o outro nos aceite. Só que o outro sempre vai ser um reflexo do que a gente sente. Então, se a gente não se aceita, o outro também vai ser um reflexo disso. Então, o primeiro passo é: você precisa trabalhar essa aceitação em você mesmo e precisa começar a observar. Será que as pessoas que eu digo amar, eu amo mesmo? Será que eu consigo aceitar as pessoas do jeito que elas são? Ou eu fico sempre querendo que elas mudem? Porque se você viver querendo que o outro mude, você tá já com relações fadadas ao fracasso. E eu me lembro que quando eu tinha 28 anos, eu tive essa sacada do que é o amor quando eu comecei a lembrar a forma como o meu irmão mais velho era comigo. Teve uma situação no ensino médio, eu sempre fui uma pessoa de forma inconsciente, né? Eu não tinha consciência disso, mas eu agia de forma a ter melhores resultados, porque de forma inconsciente eu achava que eu precisava ter bons resultados para ser amada. Isso é uma crença terrível que muitos de nós temos, mas
naquele momento eu ainda não tinha consciência disso. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu que sempre tive excelentes notas, que fui uma das melhores alunas, eu peguei recuperação em uma matéria. E nesse momento, o meu irmão mais velho, ele era o meu tutor. E aí eu precisava contar para ele, e eu tava muito chateada, e eu tava com aquela vozinha na minha mente dizendo para mim que como que eu poderia ter feito isso? Se eu vivia para estudar, como que eu não tinha passado naquela matéria? E aquela vozinha me jogando para baixo, como se eu não fosse uma pessoa merecedora, por exemplo, de amor, porque eu tinha errado ali em não ter tirado uma boa nota. E aí eu sofri para falar com o meu irmão, até que eu criei coragem e contei para ele daquela nota ruim que eu tive em biologia e que eu precisaria fazer uma prova de recuperação. Eu nunca tinha feito até então, e aquilo estava me doendo bastante. Foi quando eu me surpreendi totalmente, porque eu já imaginava que o meu irmão ia vir com 7 pedras na mão e ia confirmar todas aquelas vozes ruins na minha própria mente. Só que, muito ao contrário do que eu esperava, o meu irmão, ele me trouxe confiança e ele disse: fica tranquila, você vai passar. E foi aí que eu entendi que era exatamente isso que eu precisava, de uma aceitação, porque naquele momento eu ganhei confiança. Eu estudei com muito mais confiança e eu tirei uma nota excelente naquela prova. Só que se tivesse acontecido o contrário, muito provavelmente eu não conseguiria ter tirado uma boa nota, porque eu ia gerar ali uma falta de confiança, reafirmando aquela vozinha que estava na minha cabeça, e talvez eu não teria ali um bom resultado. Então, eu entendi que amar é justamente quando a gente aceita o outro como ele é, aceitando as imperfeições do outro e ainda assim o amando. Quando a gente não faz isso, a gente na verdade não tá amando o outro. A gente tá criando ali expectativas de quem a gente gostaria que o outro fosse. Mas isso não é amor e isso não é aceitar o outro como ele é. Bom, eu espero que essa história tenha feito sentido para você e que você comece a observar aí no seu dia a dia. Será que você está amando o outro ou será que você está criando vários requisitos de como o outro tem que ser para você amá-lo, para você aceitá-lo? E isso com você também. Será que você está se amando ou será que você tem uma vozinha aí que sempre te julga, te joga para baixo, não te aceita como é? Porque nós somos seres imperfeitos, então a aceitação tem que vir primeiro de nós. A gente agir com compaixão com nós mesmos, entendendo que a gente está dando o nosso melhor e que muitas vezes a gente não vai ter os melhores resultados, a gente não vai agir da melhor maneira, mas isso faz parte do nosso aprendizado. Então, primeiro ponto, observar se você está realmente aceitando o outro como ele é e amando ele dessa forma, com os defeitos que ele tem. O segundo passo é cultivar essa aceitação e esse amor dentro de você. E para isso eu vou te ensinar a prática do mindfulness. O que é o mindfulness? Você define em 3 passos como que você vai agir. Pode ser durante o dia, durante o mês, enfim, você mesmo define. E a ideia é você definir uma intenção. Então, qual que é a sua intenção? A sua intenção vai ser mais amorosa ou amoroso e ser mais gentil com você mesmo. Sim, então, todos os dias você vai acordar com essa intenção. E o segundo passo do mindfulness é buscar a presença. Então, a nossa mente, ela vai vagar ali mais de 40% do tempo e sempre que você voltar à presença, você vai observar. Eu estou sendo amorosa e gentil comigo mesma? Porque muitas vezes essa vozinha vai estar lá te massacrando, falando que você fez isso errado, falando que você não devia ter feito isso. E aí você vai lembrar da sua intenção no mindfulness e aí você vai agir conforme o terceiro passo do mindfulness, que é de forma generosa com você. Então, recuperei a presença, vi que aquela vozinha estava me punindo, e aí eu vou agir de forma gentil comigo mesmo. Eu vou falar: tá tudo bem, você está dando o seu melhor. E isso a gente vai fazer para todas as vezes que a gente retornar à presença. E é assim que a gente vai cultivando uma boa relação com a gente mesmo. E quanto melhor a nossa relação com nós mesmos, melhor é a nossa relação com o outro. E agora a gente vai para o terceiro e último passo para você cultivar relações mais saudáveis. E esse passo eu vou trazer desse livro aqui, que se chama Comunicação Não Violenta. Esse livro, ele é bem legal e ele tem uma técnica aqui em 4 passos de como você deve se comunicar
de momentos que você não está feliz, que você ficou insatisfeito. Por quê? Geralmente a gente tem um costume de fazer comunicações como julgamentos e como avaliações do outro. Então a gente fala: você foi grosseiro, você foi uma pessoa rude, e a gente rotula a outra pessoa. Isso é um julgamento. Então, esse livro ele traz justamente uma nova perspectiva de trazer a comunicação para como a gente se sentiu, porque a gente não pode julgar o outro, porque quando a gente julga o outro, a gente ativa um sistema de reação do outro, de defesa. Então, o ego daquela pessoa ele vai entender que ele está sendo atacado, ele vai criar um escudo de defesa e a gente não vai ter uma comunicação efetiva. A gente só vai ali gerar mais e mais conflitos. Então, o que a gente precisa fazer para não criar essas situações de conflitos? A gente precisa trazer a comunicação para como a gente se sentiu. E isso é feito através de 4 passos. Então, o que o autor do livro trouxe para nós? Ele nos diz que a nossa comunicação, para ser efetiva, ela tem que seguir 4 passos, que é o primeiro de observação. Então, ao invés de julgar, você foi rude, eu vou observar, você falou de forma mais alta comigo. Então, eu observei um fato, ele falou de forma mais alta, mas eu não vou julgá-lo e já colocar um estigma ali sobre o que ele é, né? De ser uma pessoa rude, grosseira, enfim. O segundo passo é o sentimento, ou seja, o que eu posso dizer, como eu me senti, né? A única coisa que eu posso dizer para o outro. Então, eu vou falar: você falou de forma grosseira comigo e eu me senti acuada, eu me senti triste, eu me senti deixada de lado e eu não gostei de me sentir assim. O terceiro passo é uma necessidade. Então você diz: e eu não gostei de me sentir assim porque eu tenho uma necessidade de me sentir cuidada por você e não de me sentir punida de alguma forma, né? Ou ser chamada a atenção. E aí você parte para o quarto passo, que é fazer um pedido. Então você fala com a outra pessoa, né, que foi rude com você: será que da próxima vez você pode falar de uma forma mais calma ou deixar para a gente conversar em outro momento que você estiver mais calmo? E assim a gente não aponta o dedo para o outro e o outro consegue nos ouvir. Por quê? Porque ele não vai ter aquela armadura do ego se protegendo. Porque a gente não julgou o outro, a gente não colocou um estigma em cima dele, a gente simplesmente voltou a comunicação para nós e mostrou como a gente se sentiu. Então eu trouxe uns exemplos aqui para te ajudar a entender como deve ser essa comunicação. Então, eu vou trazer um exemplo agora do livro, em que a mãe fala com o filho. Então, a mãe diz assim: Roberto, fico irritada de ver 2 bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV. Porque preciso de mais ordem. Ou seja, ela falou que a observação, né? Porque ela viu que as meias ficam fora do lugar e ela falou como que ela se sente. Ela fica irritada e ela falou também a necessidade dela. Por quê? Porque ela precisa de mais ordem. E aí ela finaliza trazendo um pedido: você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Então, ao invés de falar você é bagunceiro, você é desorganizado, ela trouxe uma observação do fato, ela falou como ela se sentiu, ela disse uma necessidade dela, que era a organização, e fez um pedido. Então, quando a gente age assim, a gente não ativa o sistema de proteção do outro e a gente consegue muito mais efetividade na nossa comunicação. E eu trouxe mais 2 exemplos aqui para finalizar o entendimento, então eu vou trazer um exemplo também de relacionamento amoroso. Suponha que o seu parceiro passou o jantar inteiro no celular. Como que você pode falar isso para ele ao invés de acusá-lo? Nossa, você só fica no celular, você não liga para mim, você está distante. Ao invés de acusá-lo, porque isso vai ativar o sistema defensivo dele, e aí vocês não vão ter uma comunicação efetiva, você vai falar dessa forma: a observação. Então, não vai julgar, vai observar. Que é: percebi que você ficou a maior parte do tempo do nosso jantar no celular. E aí você vai falar como você se sentiu. Me senti sozinha e desconectada de você. E aí você vai trazer a sua necessidade. E isso é ruim para mim porque eu acho muito importante a gente ter momentos de conexão. E por fim você vai trazer o seu pedido. Você toparia deixar o celular de lado nesse momento do jantar para a gente conseguir conversar mais? E isso, gente, pode ser utilizado para tudo, até no âmbito profissional. Então, vamos supor que um colega seu de trabalho está atrasando entregas. Então, como que você pode falar com ele? Primeiro você observa o fato. Então, você fala:
notei que os últimos relatórios vieram atrasados. E aí você vai trazer o seu sentimento. E eu me senti ansiosa porque eu fiquei com medo de comprometermos a entrega do time. E aí você vai trazer a sua necessidade. Eu me preocupo com as entregas do time e eu não gostaria de ficar ansiosa. E aí você faz um pedido. Será que da próxima vez você consegue me avisar se for ter esse atraso? Porque a gente pode tentar alinhar e eu tentar te ajudar também, ou eu já me precaver antes para não ter esses sentimentos. Então, gente, a ideia é: não ative o sistema de reação do outro, de proteção do outro. Não o acuse, não o julgue. Traga a comunicação para como você se sentiu, para suas necessidades e faça um pedido. Isso vai te trazer relações muito mais saudáveis, efetivas e vai finalizar com a maior parte dos conflitos que você tem, pode ter certeza disso. Me contem aqui se fez sentido esses passos para vocês e me contem também se vocês têm alguma história, se já utilizou essa comunicação não violenta, se teve resultados, enfim, vou amar ouvir vocês. Bom, e se você ficou até o fim desse vídeo, eu tenho certeza que esses passos vão te ajudar. E tendo entendido o quanto que é importante a gente ter esses conhecimentos para cultivar bons relacionamentos, eu decidi inserir um módulo bônus na minha mentoria, que é um módulo de relacionamentos, onde você vai ficar ainda mais preparado para lidar com esses conflitos do dia a dia, entender quais as necessidades das energias yin e yang, entender como você deve se comunicar, como que você deve prezar para ter bons relacionamentos e acabar com todos aqueles conflitos que te deixam aí nesses sentimentos ruminativos dia após dia. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui nos comentários. A nossa próxima turma começa no dia 9 de setembro e vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada. Beijo e até o próximo vídeo.